Uma das primeiras questões que vem à tona quando nós vamos ter que falar de qualquer tema é porque a nossa cultura ocidental, ela compartimentou a realidade em tantas caixinhas, ela deu tanta autonomia a cada um dos aspectos de nossas vidas, que quando nós vamos falar de um tema, nós achamos sempre que o tema, ele necessariamente tem que se esgotar dentro dele mesmo, e isso não é verdade. Mais recentemente, principalmente a partir do meio da década de 80, o mundo inteiro desperta para a interdisciplinaridade. E depois, principalmente no início da década de 90, para uma perspectiva holística de realidade. O que isso quer dizer? A ciência começou a desconfiar que essa visão compartimentada das coisas prejudicava uma visão de conjunto. A humanidade teve que mergulhar de uma maneira tão intensa e profunda para dominar aspectos específicos de sua realidade, né? Coisas que ela precisava conhecer em profundidade, que ela acabou abandonando o conjunto. De repente, sabia-se muita coisa sobre detalhes e ninguém sabia aonde colocar aquilo. Quer dizer, dentro de uma visão mais ampla, perdia-se completamente a visão de todo. Faltava uma cosmogonia integrativa. Claro que os cientistas, principalmente na área da física, eles tentaram alguma espécie de uma teoria geral da realidade, vamos dizer assim, buscavam de alguma forma fazer com que tudo, matéria, energia, consciência, pensamento, sentimento, essas coisas todas pudessem ser vistas a partir de uma única equação, né? O problema é que a perspectiva ocidental, ela já parte de um monte de pressupostos que são equivocados. Então fazer essa síntese ficava muito difícil. Nós estamos tentando fazer uma síntese a partir dos elementos que nós percebemos exteriormente. Aquilo que a gente pode ver, pode tocar, que a gente pode medir. Ora, a realidade, gente, não começa aí. O problema é que nós, ocidentais principalmente, a nossa cultura desenvolveu essa ideia de que a realidade é aquilo que é factível, que você pode pegar, que você pode tocar, que você pode sentir, que você pode medir. E a ciência exagerou ao ponto de dizer, não, só é real aquilo que você pode reproduzir em laboratório. Chegou ao cúmulo de considerar, eu estou fazendo aqui uma simplificação, evidentemente, mas tudo aquilo que não era passível de ser experimentado, de se levar ao laboratório para investigação, começava a ser colocado de lado, eventualmente até como uma coisa que, de fato, no fundo, talvez nem exista, né? O fenômeno OVNI, por exemplo, como os fenômenos paranormais, sofreram muita discriminação científica pela dificuldade de se levar para o campo da investigação, em laboratório, esses temas, esses assuntos, essas coisas. Não existia metodologia, não existia equipamento, não existiam nem maneiras de se fundamentar nada daquilo. A ciência toda é construída em cima de pilares que os cientistas chamam de postulados. Postulados seria uma realidade, uma verdade tão óbvia, ululante, né? Isto é uma coisa tão elementarmente verdadeira que se torna um tijolinho da ciência. Até que a ciência começou a descobrir que esses tijolinhos estavam furados. E o interessante é que a ciência não caiu. Tiraram o alicerce e ela não ruiu. Não ruiu por quê? Porque ela tinha consistência? Não, gente. É simplesmente porque ela é sustentada por uma cultura inteira que continua a acreditar naquilo que a ciência nos coloca como verdade, porque a vida está pouco se lixando porque nós acreditamos ou não. Ela acontece e ocorre independentemente das nossas estruturas de crença, seja das religiões, seja da ciência, enfim, seja de que estrutura de conhecimento, seja, ela na vida continua. Quer dizer, nós podemos pensar o que nós queremos pensar, o que nós quisermos, as coisas andam porque, enfim, essa realidade, toda a sua sinfonia, ela acontece à revelia do nosso entendimento. Podemos entender, podemos não entender, podemos ser um bando de índios lá no meio do sei o quê, que o sistema solar continua rodando, que a galáxia existe, que outras dimensões de realidade existem, que a matéria existe, que o micro-organismo existe, mesmo que nós, índios, bando de índios perdidos no meio da Amazônia, a gente nunca tenha sequer imaginado a possibilidade dessas coisas. Existem porque as coisas existem, né? No fundo, nós temos sempre a seguinte situação. Sujeito, objeto. Aquilo que nós queremos conhecer. E nós estabelecemos uma relação entre sujeito e objeto. Para entender aquilo lá, a gente coloca no meio disso tudo aqui a teoria.
Né? Quer dizer, isso aqui é a lente através da qual nós enxergamos isso aqui. O que a ciência descobriu é que essa lente aqui, mudando essa lente, mudava a ideia que se tinha da própria realidade. Começou a haver uma série de discussões a propósito disso. Hoje já começam a desconfiar que conforme o observador, por exemplo, um sujeito vai observar comportamentos de partículas subatômicas no microscópio eletrônico. Tem cientista que ao participar da experiência, as partículas vêm olhar ele. E quando ele vai para a microscopia, as partículas já aparecem no processo. Você sabe que isso é narrado no livro científico? Um sujeito começou a estudar que os fenômenos analisados por um sujeito tinham uma tendência a dar determinados resultados. E analisado por outros, tinham outras tendências. E aquilo estava muito estranho, porque como é que poderia se admitir que existissem partículas mais ou menos simpáticas ao cientista que estava fazendo a observação? Pois, por incrível que pareça, isso ocorre. Da mesma forma como se investiga, por exemplo, plantas. Vocês lembram daquela experiência sobre sensibilidade das plantas? Pois bem, espalharam a informação para o mundo inteiro e outros cientistas começaram a querer investigar. Uns com uma vontade enorme de provar de que sensibilidade de planta é bobagem, de que isso não existe, isso é invenção, isso é arrumação. Quer dizer, havia uma forte intenção de desmontar aquela ideia. Outros não, empolgados com essa possibilidade, quiseram provar até o que não tinham que provar. Era partir para um outro lado do exagero. E as plantas começaram a ter comportamentos distintos dentro da mesma investigação. Vocês sabem que tem pessoas que têm uma mão que quando pega numa planta, ela se desenvolve. Outro sujeito olha para a planta desiste de viver, né? Diante daquele olhar tenebroso que vem dali. Olha, as pessoas são assim, as plantas são assim, árvores são dessa maneira e assim por diante. Na verdade, nós vivemos dentro de uma estrutura que se interrelaciona continuamente. Não há uma coisa, nada que não seja para uma outra coisa um fator importante de ser considerado. Essa velha ideia da ciência está ruindo de uma maneira impressionante. O que os nossos amigos espaciais dizem, ou nós nos fundimos à realidade que queremos estudar, ou jamais saberemos nada a respeito de qualquer coisa. Há uma historinha contada de que um cientista muito cheio de pose perguntou para um guru: você, pobre coitado que vem lá daquela Índia faminta, por acaso você sabe o que é uma árvore? Isso um cientista da área de botânica de uma universidade americana, com toda aquela pretensão característica dessa cultura. Aí ele olhou para o cientista e disse: sei, eu não só sei o que é uma árvore, como eu sei também o que uma árvore sabe a meu respeito. Aí ele explicou que quando ele quer conhecer alguma coisa, ele não faz indagações, ele não levanta hipóteses, nem formula nada. Ele mergulha numa relação com aquele ser. Ele abraça, ele entra na aura da árvore. Né? Esse guru, especificamente, o Yogi, ele chegou a ver com os sentidos da árvore como é que ela percebia os humanos que passavam perto dela ou que ficavam em sua sombra. Como é que uma árvore vê? Ele pôde fazer isso pela capacidade extraordinária que esses indivíduos têm de se ausentar conscientemente de seus corpos físicos e de estabelecer uma relação de fusão com o ente. Claro, ele pede licença e a árvore permite com que ele meio que se incorpore, né, na própria realidade da árvore para sentir com os sentidos da árvore como é que ela enxerga o mundo, as outras árvores, como é que ela enxerga o ser humano que passa por ali, o animal que está pastando ali perto, como é que a árvore vê um cavalo que passa. O yogi pode saber disso, a ciência ocidental jamais, porque a perspectiva dela fragmentada não permite absolutamente que isso aconteça.